Nessa lição, veremos os aspectos gerais do discipulado com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Qual era o modelo de discipulado de Paulo? O modelo de discipulado de Paulo foi aquele que ele plantou e discipulou as igrejas em várias cidades durante seu tempo. Em seu ministério, havia 10 elementos chaves que contribuíram para um discipulado eficaz: seus ensinamentos, relacionamentos, oração, sofrimento, metas, exemplo, formação de equipe, tempo, confiança e o poder de Deus por meio dele. Junta todas essas coisas contribuíram para uma das estratégias de discipulados mais influentes da história. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, eu sou diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o 4º trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD, membro do Conselho Administrativo da CPAD. Lição 8. Paulo, o discipulador de vidas. O textuário nos diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículo do 40 e 41. A verdade prática nos diz assim: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A leitura bíblica em classe se encontra Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47 e Atos capítulo 20, do versículo 1 ao 4. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, Paulo e o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, vemos claramente que as escrituras, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhe como imitá-lo. Antes de Jesus deixar a terra, ele deixou um conjunto de instruções chamada de a Grande Comissão. Todos os homens, mulheres, crianças que tinham idade suficiente para entender deveriam ser ganhos a Cristo. E então, discípulos. Discipulado bíblico é quando os cristãos seguem Jesus, vivem como ele fez. O discipulado é definido como seguidores de Cristo que então ensinam o que aprenderam. Depois de se tornar um seguidor de Jesus, é hora de ir e compartilhar o que aprendeu. Compartilhar o que aprendemos como cristãos é importante porque é um dos mandamentos finais que Jesus deu aos seus seguidores antes de ascender aos céus. A missão principal da igreja é pregar e ensinar. Mateus capítulo 28, versículo do 18 ao 20, Jesus disse assim: Então Jesus aproximou-se
deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia o desafio de defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. O modelo de discipulado de Paulo continha uma quantidade significativa de ensino, conforme expresso e exposto em suas cartas. Suas cartas serviam principalmente para corrigir qualquer problema que surgisse nas igrejas após sua partida, continuando a discipular mesmo depois de sua partida. Paulo não simplesmente fez uma lista do que devemos e não devemos fazer, mas verdadeiramente dedicou tempo para ensinar-lhes o que honrava a Deus, como Jesus viveu na vida e como isso se aplicava a eles. Essa atitude é extremamente importante para um discipulado eficaz, pois incentiva as pessoas a realmente entenderem o que é certo e errado e não apenas marcar as opções que devemos e não devemos fazer. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Como o seu ministério era de itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo: Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila, e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Uma coisa que fica muito evidente em todas as cartas do apóstolo Paulo é seu profundo cuidado com as igrejas para as quais ele estava escrevendo. Ele queria desesperadamente vê-los prosperar, ter sucesso e havia construído relacionamentos fortes com cada um. Os relacionamentos são super importantes. Em 1 Tessalonicenses, podemos ver o quanto ele se importava com a igreja ali. Ele descreve o relacionamento deles como semelhante ao de um pai criando o seu filho. Ele foi gentil com eles como uma mãe e os exaltou como um pai. Os relacionamentos são o que ajudam a tornar o discipulado significativo. Não estamos apenas ensinando aos outros como ter um relacionamento com Deus, estamos ensinando-lhes como isso pode ser, exemplificando Deus na maneira como tratamos uns aos outros. Paulo estava muito consciente da necessidade de desenvolver líderes. Portanto, uma vez que ele passou grande parte do seu tempo viajando, ele sempre levou esses discípulos crescentes
com ele. Por exemplo, Paulo tinha uma amizade próxima com Priscila e Áquila e viveu com eles por um tempo. E provavelmente passou muitas horas uma relação de discipulado. Paulo então os levou com ele para Éfeso, onde tiveram grande impacto na vida de um pregador e professor meio equivocado, Apolo. Bom, Paulo também ele tinha um ministério de discipulado com Tito e escreveu uma epístola para instruí-los, enquanto ele pastoreava a sua igreja. Paulo também tinha um ministério para Lucas e Silas e o levou com ele enquanto viajava em expedições ministeriais. Mas não foi só isso. Paulo se referiu a mais de 60 pessoas pelos nomes em suas epístolas. Eram pessoas que ele amava e apreciava. Eram colegas de trabalho que Paulo havia impactados em vários momentos durante seu ministério de discipulado. O apóstolo Paulo foi um discipulador com um método de, primeiramente, pregar e, em seguida, ensinar de maneira mais sistematizada. Tópico 2. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com a seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém, e a igreja se espalhou para todo mundo, assim os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e as igrejas se multiplicavam dia após dia. Paulo, ele era estratégico, enquanto praticava o discipulado relacional. Bom, ele tinha um ministério de pregação para os não salvos, mas seu discipulado era feito principalmente em pequenos grupos. Esse era o diferencial. O poder de Deus é talvez o aspecto mais importante do modelo de discipulado de Paulo. Sem isso, o trabalho de Paulo não significaria nada, pois era o trabalho de Paulo. No entanto, quando Deus trabalha através de nós, sabemos que estamos fazendo a sua vontade. Deus não apenas opera por meio de nós, mas também por nós, com poder para fazer o que nunca poderíamos fazer por conta própria. Ao longo do ministério do ministério do Novo Testamento, em Paulo e em outros, Deus usa seus seguidores para realizar sinais e maravilhas em seu nome que ainda estão disponíveis até os dias de hoje. O mesmo Espírito Santo que habitou nos apóstolos e discípulos no Novo Testamento habita em nós hoje. E se nós estivermos prontos e desejosos para realizar esses mesmos sinais e maravilhas, esta é uma parte importante do modelo de discipulado de Paulo. Especialmente em seu ministério com os gentios, mostrando, você vê isso em Romanos capítulo 15, não deixe isso de lado, aproveite todos os dons e ferramentas e oportunidades que Deus preparou para você fazer a sua obra. O ensino, fazer discípulo. Discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou entre 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. E agora? O que fazer?
Ensinar, ensinar e ensinar. O apóstolo entendeu, os apóstolos entenderam que deveriam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Esses recém-convertidos, ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Paulo, ele deu exemplo excelente aos corintianos, quando ele disse para seguirem seu exemplo, pois seguia o exemplo de Cristo. Liderar pelo exemplo não é um conceito novo, mas é um conceito muitas vezes esquecido. Não pode ser como alguns pais que dizem faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, isso aí é um exercício de fracasso. Como cristãos também devemos saber que dizer a nós mesmos que estamos seguindo a Cristo, enquanto atuando de maneira que ignoram seu exemplo, também é um exercício de fracasso. Bom, o apóstolo Paulo estava certo de que ele era um seguidor comprometido de Jesus Cristo. Na verdade, ele estava tão confiante que disse aos coríntios para imitar sua relação com Jesus Cristo. A igreja primitiva era um grupo de seguidores de Jesus que aprendia, que tinha comunhão, que orava, cheio do temor, demonstrando poder, radicalmente generosos, consistente, alegre, cheio de louvor, bem pensado e em crescimento. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Podemos pensar, principalmente na igreja de hoje, em termos de relacionamento e família. Esses são, sem dúvidas, componentes verdadeiros do que significa ser igreja, mas deve-se reconhecer que no coração da igreja está a verdade do Evangelho, e o coração do Evangelho é Jesus Cristo, e se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Bom, eles não aceitariam nenhum substituto para o ensino do apostólico, pois os apóstolos eram aqueles que viram o Senhor ressuscitado e que transmitiram as verdades do Evangelho, a fé que uma vez foi entregue aos santos, como Judas colocou em Judas 3. Esse ensino era oficial e não deveria ser abandonado, como Paulo colocou de maneira tão poderosas em Gálatas capítulo 1, versículo 6 e diante, que diz: estou surpreso que você esteja abandonando tão rapidamente aquele que o chamou na graça de Cristo e esteja se voltando para um evangelho diferente. Não que haja outro, mas há alguns que o perturbam e querem distorcer o evangelho de Cristo. Mas, mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho contrário ao que vos pregamos, seja anátema, pois já dissemos. Agora repito, se alguém vos anuncia um evangelho contrário do que recebeste, seja anátema, maldito. Não ousemos abandonar a verdade apostólica. É por isso que nós nos reunimos toda semana em torno de uma Bíblia aberta. Nós também estamos nos dedicando aos ensinamentos dos apóstolos. Pregação e ensino. A igreja local é o lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso, que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Ouvimos muitos professores desanimados da escola dominical. As crianças são meio turbulentas, os recursos são limitados, ou a igreja continua perdendo famílias, até mesmo as melhores lições da escola dominical.
podem falhar ocasionalmente. Todos esses problemas podem sobrecarregar os melhores professores e até mesmo levar ao esgotamento do ministério. Sua classe de escola dominical é importante para as crianças, ajuda os pais a cumprir sua missão e, mais importante, é para Deus, porque Jesus ama também as crianças. Cada alma é importante para Jesus, mesmo se a sua classe da escola dominical for pequena, de adolescentes, jovens, adultos. Se olharmos para o exemplo de Cristo, o que como cristão, é claro, devemos fazer, é bastante óbvio que vidas individuais são importantes. Jesus alcançou as massas e pregou mensagens fortes e amplamente ouvidas. Mas uma grande parte do seu ministério também envolveu relacionamentos pessoais. Jesus valorizava suas amizades, evidenciadas claramente por interações com seus discípulos. Ele também exerceu influência sobre as pessoas por meio de conversas simples e tempo gasto. Nós o vemos com Nicodemos, Zaqueu e a mulher samaritana junto ao poço, sem falar nos incontáveis indivíduos curados e abençoados por suas mãos. Jesus comia com cobradores de impostos e zombava dos fariseus. Ele respondeu a perguntas e demonstrou verdadeiro cuidado e devoção à vida. Essa é a maneira de ganhar almas. Não é por meio de folhetos ou sermões em anfiteatros, mas de relacionamentos. Temos a promessa de que nossos esforços e interações não serão desperdiçados, não importa quão grande ou pequeno seja o nosso público. O discipulado compreende a missão de pregar o evangelho e ensiná-lo. Tópico 3. O discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos percebemos que a pregação dos apóstolos eram primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo e nas sinagogas e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. A cultura é um mosaico de tradições, modo de vida, ideias. Você sabe, basicamente pessoas. A cultura muda porque as pessoas mudam. O que não muda é a Bíblia. A Bíblia, ela não muda. Enquanto a cultura muda, porque as pessoas mudam, a Bíblia nunca muda. Porque ela é Deus. Então, porque Deus, ele é autor e nunca muda. Quando a mensagem imutável do evangelho atinge uma cultura em constante mudança, surge uma tensão. Essa tensão é sentida em muitos lugares, mas especialmente nas pregações. Quando uma mensagem é pregada a qualquer congregação, conferência, comunidade, online ou qualquer grupo de pessoas, você tem uma reunião de pessoas que representam várias crenças, convicções e ética moral. Se houver alguém que viveu em uma época de crença, que viveu em crença, visões do mundo, ideias, sistemas polarizadores, foi Paulo.
No entanto, ele, como Jesus, é um exemplo tremendo de alguém que foi mestre em comunicar um evangelho inabalável a uma sociedade em constante mudança. Um pregador pode ter o significado correto de um texto, teologia correta, boas ideias de uma passagem bíblica, mas ainda assim pode não importar. Você não pode se comunicar com uma comunidade que não estudou ou experimentou. O discipulador deve estudar não apenas a cultura e as tendências do estado ou do país, mas também o contexto que eles estão vivendo. É uma tarefa difícil, mas necessária. Foi algo que Paulo se dedicou, e ele era um especialista em estudar as culturas, porque fundou várias igrejas em diferentes contextos. A expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registrada em Atos capítulo 1, versículo 8. Os apóstolos seriam testemunha de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Pedro, ele teve grande dificuldade em entender a doutrina de Paulo, que Paulo ensinou. Então é lógico concluir que Paulo e Pedro pregaram mensagens diferentes. Jesus Cristo, ele escolheu Pedro como apóstolo da nação de Israel. Por outro lado, Jesus Cristo selecionou Paulo para ministrar aos gentios, o mundo não judeu. Paulo era o apóstolo dos gentios, só isso. Mas Pedro, ele não precisava entender a doutrina de Paulo, porque Pedro não estava ministrando ao público de Paulo. Pedro tinha sua própria doutrina e tinha seu próprio público. E em Romanos 2,16, Romanos 16,25, Paulo escreveu sobre algo chamado meu evangelho. 1 Timóteo 1,11 diz assim: segundo o glorioso evangelho do bendito Deus que me foi confiado. Então, observe como este evangelho da graça era exclusivo do ministério de Paulo. Em nenhum outro lugar das Escrituras, essa mensagem do Evangelho é mencionada. Pedro, Tiago, João não são mencionados em Atos 20, 24, Romanos 2,16 e várias outras referências. Esse Evangelho do Deus bendito não poderia ser o mesmo Evangelho que Pedro e os outros 11 pregaram. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada como sábio construtor, lancei o alicerce e outro edifica sobre ele, mas que todo homem preste atenção em como ele constrói a partir daí, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Quem lançou o fundamento da fé cristã para essa dispensação da graça de Deus? A Bíblia diz que foi o apóstolo Paulo. Entenda que Jesus Cristo é o alicerce, mas Paulo é o sábio construtor, o arquiteto que lançou o alicerce de Jesus Cristo, ou seja, a pregação de Jesus Cristo segundo a revelação do ministério que foi mantido em segredo desde que o mundo começou, mas agora se manifesta. Deus revelou essa informação secreta por meio do ministério do apóstolo Paulo. E era uma informação que envolvia Jesus Cristo, visto pelas lentes da doutrina da graça. Pedro e Paulo não pregaram o mesmo evangelho. Eles tinham um ministério diferente, pregavam para públicos diferentes e ensinavam doutrinas diferentes. Portanto, a divisão correta é necessária. Há apenas um evangelho hoje, mas há mais de um evangelho na Bíblia. O discipulado numa cultura diferente.
O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absolvemos o evangelho, nossa força de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Outro desafio surge da própria natureza da comunidade cristã. Reconhecer o pecado dentro das culturas do mundo, incluindo a sua própria cultura. Requer que as comunidades cristãs sejam fechadas a algumas expressões de diversidade cultural, bem como a algumas expressões de sua própria cultura dominante. Os ensinos da Bíblia são o padrão final e atualizado pelo qual todos esses padrões, crenças e comportamentos devem ser bem avaliados. Avaliar sabiamente tais questões requer o cultivo consciente, tanto individual quanto comunitário, das virtudes cristãs de humildade, discernimento, coragem, justiça e amor. Em nossos esforços para enfrentar esses desafios, Deus nos oferece sua ajuda sempre graciosa. Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras que a raça humana é uma só, como Paulo pregou aos filósofos atenienses: de um só homem fez Deus todas as nações da raça humana para que habitassem toda a terra. É nesse contexto maior de unidade que a diversidade da humanidade surge com razão. O discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos judeus, bem como entre os gentios. Conclusão na revista: o discipulado leva em conta a pregação e ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas complementares opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Quão confiantes estamos em nossa relação com o Senhor? Você está confiante o suficiente para dizer a alguém para segui-lo como você segue Jesus Cristo? Você está confiante o suficiente para dizer a alguém para fazer o que você faz em relação a como você interage com os outros? Estudar sua Bíblia, mostrar preocupação com os outros, orar, e como você dá o de seu tempo, talento e tesouro para a causa do Evangelho, isso é algo para se pensar. E chegamos ao final. Dou graças a Deus por você que chegou até o final desse vídeo. Ore por mim, sou carente de vossas orações. Temos tido muitas dificuldades, mas o Senhor tem sido conosco até aqui. Se o Senhor não voltar, querendo Ele, estarei de volta aqui a mais um Resumo BD. A paz do Senhor a todos.